Bom dia para os alunos da turma da manhã e boa tarde para os alunos da turma da tarde. Aula de português. A aula de português de hoje é sobre numeral. Numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação e fração. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas professora Raquel, mas essa matéria não é de matemática? Não, é de matemática e português também, não é só da matéria de matemática. Em português também nós vamos estar falando sobre os numerais. O numeral, ele se classifica em numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo e numeral fracionário. Quando eu falo do numeral, que ele é o numeral cardinal, né, o primeiro aqui que a tia vai explicar. O numeral cardinal, quando eu falo de cardinal, eu estou falando de quantidade. Eu estou falando de quantidade. Eu falo de quantidade. Quando eu falo de quantidade, eu estou falando 1, 2, 3, 4, 5, aí depois vem, né, vai pulando, 10, 20, 50, 60, aí vai pulando, 100, aí tem 1000, são vários numerais. Quando eu falo de quantidade, eu estou falando de numeral cardinal. Ó. Quantidades, ó. Eu tenho aqui, ó, quantidades. Ó, tá vendo? Lápis de cor. Estão vendo aqui? Ó, lápis colorido. Eu tenho quantidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma quantidade aqui de lápis colorido. Então, eu tenho 10 lápis aqui, ó. Tá vendo? Então, eu estou falando de quantidade. Quando eu falo de quantidade, eu estou falando de cardinal. Agora vocês vão estar vendo aí que a tia vai colocar aqui algumas imagens aqui no quadro, vocês vão estar olhando, de exemplos de cardinal, que são quantidades. Exemplos que a tia está colocando aqui para vocês estarem olhando, são quantidades que eu falo de numeral, quantidade. Agora nós vamos para o próximo numeral que ele se classifica, que é o numeral. Nós vamos estar falando agora do próximo numeral, que é o numeral ordinal. É um numeral ordinal. Ordinal. Quando eu falo de ordinal, quando eu falo de numeral ordinal, eu estou falando de ordem. Numeral ordinal, ordem. Numeral ordinal é quando eu falo de ordem. Quando eu falo de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vai pulando, 10º, 20º, 30º, milésimo. Numeral ordinal, eu falo de ordem. Ó, aqui, ó, uma pessoa, né, ganhou num campeonato, ganhou uma medalha, ganhou em primeiro lugar essa medalha. Ganhou uma medalha em primeiro lugar. Num concurso, ganhou uma medalha em primeiro lugar. Quando eu falo primeiro, eu estou falando de ordinal, quer dizer
ordem. Agora vocês vão estar vendo alguns exemplos aqui, que a tia está colocando aqui no quadro, de ordinal, quer dizer ordem. Vocês vão estar vendo alguns exemplos aqui que a tia está colocando. Deem uma olhadinha, preste atenção. Muito bem. Agora nós vamos para o próximo numeral. O próximo numeral, que é o numeral multiplicativo. É o numeral multiplicativo. Numeral multiplicativo, quando eu falo do numeral multiplicativo, eu estou falando de multiplicação. Multiplicação. Quando eu falo de multiplicação, eu estou falando multiplicação, multiplicativo. Então, o numeral multiplicativo é quando eu falo de multiplicação. Eu vou multiplicar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, para vocês verem, ó, tem três chaves, ó. Eu tenho aqui três chaves. Tem 3 chaves. Agora, multiplicação é quando eu falo dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. Então, e assim vai. Quando eu falo de multiplicação, eu falo de dobro vezes 2, triplo vezes 3, quádruplo vezes 4. Essa matéria vocês também têm em matemática. Também tem matemática, mas também nós temos na aula de português, como a tia falou no início da aula, não é mesmo? Nós temos na aula de português. Então, eu tenho aqui 3 chaves. Eu vou estar falando do dobro. Se eu estou falando do dobro, vezes 2. 3 vezes 2, eu vou estar com quantas chaves? 6. Aqui, ó. Agora eu tenho mais 3 chaves, ó. 3 mais 3 chaves. Agora, 3 vezes 2, 6. Agora eu tenho o dobro de chaves. Eu tenho o dobro de chaves aqui comigo. Então, 3 vezes 2, 6. Quando eu falo de vezes 2, vezes 3, vezes 2 é dobro. Quando eu falo de vezes 3, triplo. Triplo vezes 3. Viu? Isso eu estou falando de multiplicativo, que é de multiplicação. Então, eu tenho o dobro de chaves. Agora, vocês vão estar vendo aqui alguns exemplos que a tia está colocando de multiplicativo. A tia está colocando aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha. Agora, nós também temos o próximo agora. O próximo que nós vamos falar é o numeral. É o numeral fracionário. É o numeral fracionário. Numeral fracionário, o nome você já deve prestar atenção aqui, ó. Fracionário vem de fração. Fração, divisão. Ó, fracionário, fração. Quando eu falo de fração, eu estou falando de divisão. Dividir em partes. Divisão. Então, fracionário, fração, quer dizer divisão. Também, como a tia havia falado anteriormente, é uma matéria também que vocês têm em matemática. Aula de fração, aula de divisão. Quando eu falo de fracionário, eu estou falando de fração, divisão.
Aqui, ó. Aqui a tia tem, ó, nesse recipiente aqui, ó, leite. Eu tenho a metade de leite aqui, ó. Metade. Nesse recipiente aqui que a tia tem, eu tenho a metade da quantidade de leite que eu tenho aqui. Metade. Quando eu falo de metade, eu estou falando de fração, eu estou falando de divisão. Eu tenho metade da quantidade de leite que eu tenho aqui, ó, nesse recipiente. Quando eu falo de metade, eu estou falando de... Quando eu falo de metade, eu estou falando de fração, estou falando de divisão. Então, é um numeral fracionário. A tia vai estar colocando para vocês aqui. Exemplos agora aqui, ó, de fracionário. Vocês vão estar vendo exemplos aqui, ó, de fracionário, que a tia vai colocar para vocês agora, ó. Exemplos aqui para vocês verem de fracionário, de numeral fracionário. Nós temos alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhadinha aqui no quadro. Isso aí, turma. Então, o numeral, como a tia havia falado, né, são vários. Ó, nós temos o numeral cardinal, nós temos o numeral ordinal, nós temos o numeral cardinal, ordinal, de novo, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Assim que se classifica o numeral. Ele pode ser um numeral cardinal. Quando eu falo de cardinal, eu estou falando quantidade. Quando eu falo de ordinal, eu estou falando de ordem. Quando eu falo de multiplicativo, eu estou falando de multiplicação. Quando eu falo de fracionário, eu estou me referindo a fração. Fração, divisão, não é mesmo? Então aqui, ó, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então é assim que se classifica o numeral. Vamos lá para a hora da tarefa. Nós temos aí um trabalhinho que vocês vão fazer um trabalho. O trabalho é sobre numeral. Vocês vão estar pesquisando, vão estar fazendo no caderno de vocês. Vão estar colocando lá, vão fazer a capa, a margem, o cabeçalho e vão colocar lá numeral. Numeral é o quê? O que é um numeral? Você vai dar a definição de numeral. Depois vai dar também a definição dessa classificação do numeral. O numeral cardinal, dá a definição dele. Vão colocar exemplos. Nos exemplos que vocês vão colocar, vocês vão fazer igual a tia fez, colocar a imagem. Vocês vão colocar a imagem do numeral cardinal como exemplo, a imagem do numeral ordinal, do multiplicativo e do fracionário. Vocês vão dar a definição de cada numeral e vão colocar o exemplo. Pode desenhar ou colar gravuras, tá bom? Envie para a tia a foto desse trabalho. Vocês vão estar enviando para a tia a foto desse trabalho. Tem uma semana para fazer o trabalhinho para entregar para a tia. Tá bom, turma? E vou estar deixando aí para vocês, tá? Fazerem e entregarem para a tia, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Turma da manhã e turma da tarde. Tchau, turma!